Nessa aula de agora, a gente vai comentar um pouco sobre algumas funcionalidades que a gente consegue fazer dentro do nosso simulador. Então, a gente já teve uma outra aula que eu postei para vocês de revisão, e agora a gente vai começar a tratar colocação de hosts, a localização dos switches, continuar revisando, mais adicionando mais dispositivos, mais elementos dentro da nossa topologia, beleza? Então, bora lá. Aqui, como vocês já sabem, é o ambiente do nosso simulador. Então a gente tem aqui os dispositivos de rede, que são os roteadores, os switches e demais. A gente tem aqui os dispositivos finais, como eu já expliquei naquela outra aula, as conexões e por aí vai. Tá? Hoje a gente vai trabalhar basicamente com o endereçamento. Então, a principal coisa que a gente tem que lembrar sobre o endereçamento é que a gente tem comercialmente três áreas. Comercialmente que eu digo assim, que a gente utiliza mesmo, e ainda falando de PV4, não vou falar de PV6 agora. Então, quando a gente está falando de PV4, a gente tem classe A, classe B e classe C. A classe A, ela tem um octeto ocupado na sua máscara, sendo o 255.0.0.0. A classe B, a máscara padrão dela, é de 16 bits, porque tem dois octetos ocupados, que é 255.255.0.0. E a classe C são três octetos ocupados, ou seja, 24 bits. Cada octeto, 8 bits. Então a gente tem ali 255, 255, 255, 0. E ainda tem o intervalo do início do primeiro octeto de cada rede. Então assim, falando de uma maneira bem básica, bem rasa, sem pensar em subredes, sem pensar em redes, superredes, sem pensar em nada desse tipo, a gente vai pensar, a gente pode entender que existe uma numeração que, batendo o olho ali no endereço, a gente já vai saber qual o padrão dela, qual classe ela pertence. Então, se começar de 1 e for até 126, naquele primeiro octeto, no primeiro enderecinho que tem ali, a gente vai olhar e falar assim, é uma classe A. E a máscara barra 8, de 8 bits. Se a gente olhar e ver que está do 128 até o 191, você vai falar, essa aqui é uma classe B. E a máscara contendo dois octetos ocupados. Então, 255, 255.0.0. Se for uma classe B, C, a gente vai entender que ela é de 192 até 223, correto? Então, a nossa máscara vai ter três octetos ocupados, 24 bits, 255.255.255.0, ok? E aí, eu já vou mostrar na nossa próxima aula aí como que a gente faz esse cálculo e quantos hosts e quantas redes podem ser calculados dentro de cada uma delas e como é que a gente faz essas contas aí, ok? Inicialmente, a gente pode entender que se na classe C a gente tem um octeto que está disponível, que é aquele último lá, a gente pode colocar dentro dele até 254 endereços utilizáveis. Essa informação é muito importante, beleza? Por quê? Vai funcionar desse jeito aqui, ó. Eu coloquei um PC aqui, coloquei outro PC aqui e eu vou colocar um switch no meio do caminho. Para que essa topologia aqui possa funcionar, eu não preciso fazer nenhuma configuração dentro do dispositivo concentrador, que no caso aqui é o switch, tá? E eu já estou colocando tudo assim, fazendo a ligação direta, porque eu já expliquei naquela primeira aula de revisão como que isso aqui funciona, então pode recorrer ali e dar uma revisada se ficou alguma dúvida. O que eu preciso para que isso daqui funcione, para que esses dois computadores conversem? Eu preciso que o PC0 tenha uma mesma faixa de endereçamento do PC1. Simples assim. Então, se eu vir aqui e colocar 192.168.100.10, 192 classe C, a hora que eu der o Tab, ele já completa para mim com a máscara correta. Se for o caso de uma subrede, a máscara pode ser diferente, mas é uma outra história. Eu não preciso apontar o gateway aqui. Por quê? Porque eu só vou precisar do meu gateway padrão quando eu for sair da minha rede para ir para uma rede distinta, tá? Enquanto eu vou permanecer dentro dela e eu só preciso manter a comunicação entre os dispositivos que estão ligados dentro dessa mesma LAN, somente no ambiente local, eu não preciso colocar meu gateway, ok? Agora, quando eu vou sair da rede, quando eu preciso sair para uma outra rede, para a internet, aí sim eu preciso. Então, eu usei aqui o 92.168.100.10. Esse outro aqui a gente vai colocar 192.168.100.11, beleza?
Não posso colocar o mesmo endereçamento em dois dispositivos distintos dentro de uma mesma rede. Não esqueça disso, isso vai dar conflito de IP. Lembrando, o IP é o endereço lógico, é como se fosse o endereço da tua casa, você pode mudar. E o endereço MAC é como se fosse o endereço fixo, é o teu CPF, isso não muda. Aí aqui eu tenho um 92.168.111, o outro é 10, então já vamos testar. Eu vou até fechar aqui, e daqui mesmo. Eu venho aqui no Command Prompt, e agora eu vou usar o comando ping. Para que serve o comando ping, como eu já falei? A gente vai ver se o outro lado que a gente está querendo chegar, se ele está ligado, se ele está ativo, se a placa está funcionando. Eu não consigo verificar com esse comando se o serviço está funcionando, se o serviço está funcionando, se ele está ativo, se ele não está parado. Eu simplesmente consigo ver se aquela placa, se aquele host, se aquele endereço está me respondendo ou não, tá? E aí tem outras técnicas que a gente pode ver mais para frente de como ver se um serviço está funcionando, como fazer uma prova. Mas aqui a gente vai usar o ping, que é esse comando aqui, e vou colocar 192.168.10. Eu estou no IP 11, eu estou aqui nesse PC1. Então eu quero chegar no 10. 192.168.110, que é esse cara aqui. Eu dou esse comando ping e dou enter. E o que acontece? Ele me dá aqui qual é o tempo de resposta para poder chegar até lá, o tempo de vida desse pacote que eu mandei de lá, de um lado para o outro, que vocês já viram na aula de modelo OSI. Então, ele vai fazer esse tráfego todo, ele vai ser empacotado, vai colocar cada informação dentro do PDU de acordo com cada camada, enfim, vai te dar uma resposta de que a resposta do 192.168.110 foi positiva, tá? E se ele desse uma resposta diferente? Por exemplo, vamos supor que a resposta fosse essa daqui, ó. Olha só, quando dá errado, ó lá, ele vai ficar tentando e não vai conseguir, ó. Ele vai falar assim, ó, request timer out. Quando ele falar que o tempo de requisição foi esgotado, olha, pode ser várias coisas. Pode ser a máquina desligada, pode ser alguma conexão no meio do caminho que não está funcionando, pode ser o gateway que está errado, de um lado ou de outro, uma rota que não está funcionando, enfim, pode ser uma série de coisas, tá? Aí quando a gente for fazer a ligação aqui agora de novo, pego na placa dele, ligo lá na porta do switch, espero dar o tempo do STP, normal, como a gente já viu aí na outra aula também. Volto aqui. 30 segundinhos, né? Mas eu posso... Opa, desculpa. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Vou dar uma seta para cima aqui e mandar ele começar. Ele vai continuar dando erro até que fique verde. E na hora que ficar verdinho, ele pode voltar. Mas vamos ver se vai dar o tempo aqui, né? Bora lá. Tem mais 2. Bora lá. Será que vai dar tempo? Tem mais. Opa! Aí, ó. O último deu certo. Então agora os demais vão dar. Porque foi bem na hora que ficou verdinho ali. Beleza? Então, essa aqui é a nossa ligação de rede local. É uma ligação entre dispositivos que estão dentro de uma mesma rede. Com um endereçamento de classe C como esse, eu poderia colocar aqui dentro até 254 dispositivos. Do 1 até o 254. Por quê? Porque quando a gente fala aqui, ó, 192.168.100.0, esse aqui é o endereço da rede, a gente não usa para endereçar em lugar algum, ok? Barra 24 é a máscara, que quer dizer 255.255.255.0. E esse aqui é o endereço do ID da rede. E a gente tem ainda o endereço de broadcast da rede. O que é o endereço de broadcast? É o endereço que, quando não encontrar nada dentro daquela rede que esteja referente ao que você está procurando, ele vai mandar naquele endereço de broadcast, que é o último endereço dele, o que não é utilizável, mas que vai espalhar em algum lugar para que ele possa receber depois essa informação e devolver para quem está pedindo. E no caso dessa daqui vai ser o 92.168.100.255, ok? Então, o primeiro endereço a gente tira, o último endereço a gente tira no sentido de não aplicar em lugar algum, e o que sobrar no meio é o intervalo chamado utilizável. Beleza? Aulinha rápida, só para a gente poder começar a nossa história aqui. E a ideia é fazer vídeos curtos para ficar bem rapidinho aqui o que a gente tem que fazer. Beleza? Espero que tenha ficado claro aqui essa parte inicial e vamos seguindo para a gente poder fazer mais coisa aí. Beleza? Até mais.